O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará no trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros. Assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de beber, eu estava com sede e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizestes isto a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não foste me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um dos pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Caríssimos irmãos e irmãs, nós celebramos nesse domingo, o último domingo deste ano litúrgico, depois de termos experimentado na ótica de Mateus todos os mistérios da vida de Cristo,
nós terminamos o ano litúrgico com a solenidade de Cristo Rei do Universo. É como se mais um ano a gente tivesse tido a graça, a oportunidade de experimentarmos o dom, a presença, a força, o perdão e a misericórdia que vem de Deus. E hoje, cada um de nós é convidado a declará-lo Rei da terra, do céu, do universo. Vejam que essa solenidade, ela tem como pano de fundo a clareza do reino de Deus e de Cristo, este Rei. O reino de Deus, por sinal, foi um dos grandes motivos que levou Jesus à condenação. Eles acreditavam que Jesus tinha um reino de geografia, que tinha soldados, cavalos, cavaleiros, e que mais cedo ou mais tarde ele atacaria e seria um novo imperador. E Cristo, na verdade, quando falava do reino de Deus, falava de escolha, de vida, de um jeito de ser, da misericórdia do Pai, onde no seu reino não haveria marginalizados, não haveria castigados, não haveria pessoas que não conhecessem o amor e a misericórdia de Deus. Por isso, acabou sendo tão mal interpretado. E aí, a gente chega ao fim de mais um ano litúrgico, sabendo primeiro que esse rei teve como trono a cruz e não as cadeiras dos palácios. Que esse rei teve como coroa a coroa de espinhos e não uma coroa resplandecente com ouros e pedras preciosas. Que o manto vermelho foi colocado nele com deboche e ironia, e que ao mesmo tempo o cetro de governo do rei era uma cana rachada, para dizer que ele não era nada, que ele não era ninguém, que ele não significava nada. Nós sabemos que com a sua ressurreição, ele mostrou a resposta de Deus. Ele é sim o Rei do Universo, que está sentado à direita do Pai, onde há de julgar vivos e mortos. E aí, o Evangelho de hoje vai nos apresentar, de fato, como seria esse julgamento de Cristo e como nós poderemos ser considerados parte do seu reino. Primeiro, na primeira leitura, a gente ouvia claramente a figura do bom pastor, que nos é muito forte na Páscoa. Quarto domingo da Páscoa é o domingo do bom pastor. A gente vê que o pastor tem atitudes de cuidado, de zelo, de preocupação, de respeito, de carinho com a ovelha. E aí cantávamos o salmo do bom pastor, lembrando que ele é o pastor que nos conduz. E vejam que aí a gente vai imediatamente, ao término da leitura, ouvir que o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E no Evangelho começa dizendo que quando o Senhor voltar, ele vai separar as ovelhas dos cabritos. É uma imagem interessante, porque as ovelhas são dóceis, elas são quietinhas, elas são obedientes. Os cabritos, em contrapartida, são teimosos, recusam ouvir a voz do pastor. O cabrito, por natureza, ele é teimoso e desobediente. E aí, a gente começa o Evangelho continuando a leitura, só que agora o Rei do Universo, que é bom pastor, volta para julgar a humanidade. É uma figura do juízo final. E aí, como será isso? Qual é a condição para eu ser salvo? Quando eu vou me encontrar com o Rei do Universo?
E aí Jesus vai dizer claramente para nós: para ser chamado de benditos de meu Pai, nós precisamos fazer o quê? Obras de misericórdia. Dar pão a quem tem fome, dar água a quem tem sede, visitar o encarcerado e o doente, enterrar os mortos e também viver a partir da caridade. Então aqui fica-nos evidente que a condição para fazermos parte do reino de Deus não é o tanto de vezes que a gente rezou, não é o tanto de vezes que a gente veio à missa. Se isso tudo que nós fizermos não nos levar à caridade, de nada resolve. Então veja, como é que o rei vai nos julgar? Pelo bem que fizemos, ou pelo bem que deixamos de fazer. Aí as pessoas vão perguntar: nossa, Senhor, quando é que nós tivemos com fome, com sede, estrangeiro ou encarcerado? Quando? Aí Jesus vai dizer: quando vocês fizeram o bem aos meus pequeninos. Aqui a gente precisa entender que cuidar do desprotegido não é comunismo. Cuidar de quem é frágil não é ideologia, é exigência de Cristo. Cuidar daquele que sofre e padece é exigência de Cristo, é condição para sermos considerados benditos de meu Pai. Aí, ao contrário disso, ele vai dizer para os cabritos: afastai-vos, malditos, porque quando eu tive fome, você fingiu que não viu. Quando eu tive sede, você fingiu que não viu. Quando eu estive preso ou doente, você não se importou. Quando eu na verdade sofri, você não estendeu a mão. Por isso, você será afastado do reino de Deus. Não são palavras minhas, tá? São palavras de Jesus. E ele deixa muito claro que a condição para separar uma pessoa boa de uma pessoa má é a caridade que faz. Então aí a gente precisa entender que as obras de misericórdia são fundamentais na nossa vida. E cada obra de misericórdia que a gente realiza, a gente vai dizendo para Cristo: o Senhor reina na minha vida e eu dou testemunho disso, cuidando daqueles que o Senhor tanto pede que eu cuide. Por fim, eu diria que Cristo reinará em tudo e em todos, quando de fato nós trouxermos nas nossas mãos o fruto do bem, as atitudes de misericórdia, as atitudes de bondade, de ternura. Quantos nós levantamos do chão, quantos nós estendemos a mão, quantos foram aqueles que nós não permitimos que fossem para o fundo do poço com gestos fraternos, com gestos de solidariedade. Que sejamos cada um de nós benditos de meu Pai e entendamos que o pouquinho que eu faço faz uma diferença enorme. Que o pouquinho que eu me dedico a visitar um doente, a enterrar um morto, a dar pão a quem tem fome, quando o meu pouquinho se junta ao pouquinho de todo mundo, a gente causa uma transformação enorme. E aí a gente vai dizer: Senhor, reina na minha vida, reina no nosso mundo, reina em meio a tanta maldade, relativismo e obscuridade. Mas o Senhor vai reinar por meio do meu testemunho, por meio das minhas atitudes, por meio do bem que eu fizer. Que Deus nos abençoe e que a gente tenha uma alegria imensa
em chamá-lo de Rei do Universo, porque Ele é o único. Ele é o único a quem nós podemos dedicar todo o nosso amor, todo o nosso zelo por meio da caridade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.